Ontem nós falamos aqui no programa sobre descartes irregulares aí de inservíveis. Você pode observar por toda a cidade, né? Ruas, avenidas, fundo de vale, nós falamos disso aqui ontem bastante. Aí eu travei a conversa no meio, porque de fato o professor Jorge não estava com a gente ontem e ele é uma pessoa que entende muito desse assunto, trabalha com isso já, fez muitos projetos falando sobre essas coisas. E a gente entrou no debate aqui da logística reversa, de a obrigatoriedade de se descartar de maneira correta, de quem seria a responsabilidade do descarte. Porque sofás, professor, por exemplo, o Ângelo faz uma série lá no maringanews.com.br sobre cidade dos sofás. O senhor já colaborou muito, inclusive, com ele, tem fotografias lá que estão creditadas em nome de Jorge Villa-Lobos. Aí vamos lá. Professor, de quem é a responsabilidade quando se vai descartar algo que não se quer mais? Eu comprei um eletrodoméstico, um sofá ou qualquer coisa que eu comprei no supermercado. De quem é a responsabilidade de fato desse descarte? A responsabilidade, Paulo, conforme está na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é compartilhada. É compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E aí quem que são? Bom, todos que participam desse processo é o fabricante, o importador, o distribuidor, os comerciantes e os consumidores e ainda os titulares dos serviços públicos. O que cabe ao consumidor? Disponibilizar, como ele faz no caso da coleta seletiva. Vai lá, separa e coloca para fora. O Ângelo tem razão quando diz, cadê o saco, né? O saco da coleta seletiva. É um meio muito importante, muito bom para poder fazer educação, vamos chamar, para destino correto dos resíduos. O que ocorre, Paulo, é que algumas áreas, alguns produtos, eles estão muito sólidos nessa logística reversa. Pilhas, por exemplo, baterias, lâmpadas, fluorescentes. Todo mundo já vai, compra e devolve em uma loja. Não é 100%, porque no material da coleta seletiva e na coleta convencional, que é aquele produtos que vêm da cozinha, principalmente, domiciliares, você encontra ainda muitas baterias, muitas lâmpadas, inclusive remédios. Então, o processo é de informação, e essa informação não chega a todo mundo. Aqui se tentou, mas ainda está patinando, falta a questão dos remédios, né? Os remédios vencidos. Muitas farmácias têm já uma caixinha onde você vai e coloca os remédios vencidos, as cartelas e também aquelas outras bulas. Mas não todas as farmácias colocam essa caixinha e a informação para o destino em um lugar adequado. Ela está em qualquer lugar, sabe? Não tem uma localização estratégica para essa relação consumidor-destino de resíduos. Então, aí o Flávio tem avançado nisso, inclusive o Flávio Mantovani atendeu a um pedido aí da Secretaria, nosso também, e ele começou a implementar, mas ainda estamos patinando com isso. Os grandes, os volumosos, os sofás, as pessoas vão e jogam nos fundos de vale. E o que falta? A atuação aí do titular dos serviços públicos. Então, o titular dos serviços públicos deve ir lá e organizar, dizer, mas isto é de quem? O consumidor está agindo porque não tem caminho, não tem um meio para ele destinar. E aí, claro, os fabricantes de esses móveis simplesmente estão aí muito tranquilos, continuam vendendo e não sendo responsabilizados pelas suas obrigações. Ô, professor, isso vale também, por exemplo, a gente está falando aqui de eletrodomésticos, coisas maiores. Então, se eu compro um micro-ondas, quando ele, ao fim da vida útil, ou ele estraga, eu posso ir devolver no lugar que eu comprei? Claro. Se trata disso? Na verdade, você pode devolver em qualquer lugar que venda aquilo. Qualquer loja? Qualquer loja. E coisas que eu comprei, por exemplo, no supermercado, aquelas embalagens, aquelas coisas, é só lixo normal, eu poderia também devolver no supermercado? Veja, se o material reciclável, você está com ele em casa, você é a coleta seletiva. Se o outro tipo de material você comprou no supermercado, é o supermercado. Hoje, alguns supermercados recebem garrafas e pagam até as empresas que fazem essa logística 10 centavos. Aqui na praça, na catedral e em outros pontos, você tem locais para descartar garrafas. No Willie Davis tem, na catedral tem. Então, há alguns pontos, mas são insuficientes porque há ainda uma falta de uma grande campanha. A prefeitura colocou alguns outdoors em alguns lugares pouco visíveis, na verdade, no qual você informava, você sabe,
para onde teria que colocar um sofá, mas não estava chamando a responsabilidade a quem fabrica. Então, e isso é um problema político, né? Nenhum político, nenhum agente político que ir lá e dizer, eu estou notificando para você cumprir a lei. Então, é uma responsabilidade, né, professor, do poder público hoje em disponibilizar para a população, né, um destino, um descarte final aí para esse tipo de material. Né? Mesmo que tenha responsabilidade realmente também da empresa que vende, enfim, mas às vezes o sofá acaba ficando muito velho e tal. Às vezes as pessoas têm mais do que um sofá e quer descartar. Como é que vai buscar isso no poder público se o poder público parece que não está nem aí? E aí isso que o cidadão começa a colocar nas praças, no fundo de vale, Mas toda vez que a administração pública aqui pratica um ato de infraestrutura, ele usa recurso público. Então, veja, é pagar por algo que a responsabilidade não é da prefeitura. A responsabilidade é daquele que é o fabricante, o importar... O garrafa PET, então, hein, professor? Que fica jogado aí aos montes por aí, teria que responsabilizar quem fabricou, quem vendeu. Correto. Paulo, tem um detalhe. Todo mundo come bolo de vez em quando. O carioca é doido por bolo. Obrigado. Né? Aí ele vai uma coisa plástica branca que parece de cristal, não é? E um fundo preto, não é isso? É bem isso. Bom, quando você vai lá em casa, come o bolo, coloca o material para coleta seletiva. Aí o caminhão passa, que é pago pela prefeitura, chega na cooperativa, descarta, colocado aí na esteira, separado, e é na hora que vai comercializar essa embalagem, ninguém compra. Por quê? É porque não tem preço, não sei o quê. Mas, peraí, o supermercado, tem aqui um grande supermercado em Maringá que vende esses bolos com esse tipo de embalagem, mas não se responsabiliza pela embalagem. Por quê? Porque ela não tem comércio. Então, há algumas situações em que o produtor, o comerciante está embalando coisas com material que não tem comércio. Então, para onde vai isso? É considerado um rejeito, que não é, mas é considerado rejeito, e é levado para o aterro. Quem paga esse aterro? O município. Então, há um custo público, dinheiro público, que está sendo ocupado para algo que deveria estar sendo coberto, na verdade, pelas empresas privadas. Ângelo Rigon. Não, o professor já falou tudo, é o que mais manja a respeito do assunto. Acho muito interessante essa história. Se comprou o negócio no lugar, você tem que devolver a embalagem no lugar. Eu acho isso muito interessante. E eu passei um dado, posso comentar claro, ele? Claro, fica bom. Eu passei que não é só isso. Essas pessoas que descartam, principalmente fundos de vale, que não tem noção nenhuma de... Noção, que eu digo, falta de noção mesmo por querer, né? Não é porque desconhecimento, não. Porque todo mundo sabe que precisa do ar para respirar e ninguém fica com o nariz trancado, né? Não sabe que é preciso preservar o meio ambiente para poder ter futuro, senão não vai ter. Então, essas mesmas pessoas, na minha cabeça, são as mesmas, têm o mesmo rumo na cabeça, fazem o tal do furto, o furto sem querer, o furto do carrinho de supermercado. Já que estamos falando de supermercado. Então, eu tive uma informação ontem de que a cada 3 meses, uma rede de supermercados de Maringá perde em torno de 30 carrinhos, que dá 10 carrinhos por mês. Um prejuízo de R$18 mil. Prejuízo de R$18 mil. A pessoa, às vezes, deixa na rua, alguém pega, o leva direto para casa e não devolve. Então, assim, são pessoas. O ser humano é um bicho complicado em relação a isso. Falta muita educação. Eu acho que falta muita educação. São essas pessoas mal educadas que fazem esse descarte irregular absurdo em determinados locais. Como, por exemplo, publiquei ontem, no final da avenida, no final da avenida São Judas Tadeu. É mais um lixão que Maringá está voltando, infelizmente, a ser o que era na época do PP. Tinha lixão a céu aberto em todos os pontos da cidade. Eu filmei, o Daniel tá rindo, mas eu filmei, a Globo deu crédito, inclusive, para mim, porque eu filmei, caminhão da prefeitura, fazendo descarte irregular em lixão irregular lá naquele lado do Miosotes. Então, aí você vê, quando a própria prefeitura deu um mau exemplo, né? Você acaba liberando pessoas que não têm muita consciência a fazer isso também. Então, Maringá, infelizmente, está voltando a alguns pontos que não eram de descarte, voltando a ser lixão a céu aberto. Pamela? Bom, antes de começar meu comentário, eu quero até agradecer aqui a Silvia Benites, que estava ouvindo o nosso programa ontem,
a nossa ouvinte, e me mandou pelo meu Instagram um relato dela sobre o Catatudo, né? A experiência dela com o Catatudo. A gente estava falando aqui que enfim, só entrar em contato com o Catatudo, fazer o registro no WhatsApp. E a Silvia disse o seguinte: olha, Pamela, para alguém pode funcionar, mas para mim não funcionou. Eu até fiquei muito feliz porque entrei em contato. Ela disse que a resposta foi rápida, eles agendaram de passar, pegar, e ela colocou os colchões para fora da casa dela, já etiquetadinho, para o Catatudo buscar. O Catatudo não passou, e ela viu que só um colchão sumiu e o outro ficou. Quando ela olhou na câmera dela, ela viu que os moradores de rua estavam levando os colchões. Então, o pessoal do Catatudo não passou. Então, o que eu estou pensando aqui? Veja bem, depois ela entrou em contato, eles falaram que não acharam inservíveis no local para levar. Quem garante também que muitas pessoas, às vezes, estão procurando fazer o descarte correto, mas o morador de rua, até esses que pegam um carrinho de supermercado que a gente vê por aí, pega o que a pessoa descartou, descarta em outro lugar. Então, às vezes, a gente não pode também ficar crucificando tanto o munícipe, né? A gente precisa ter um serviço que funcione para além da propaganda. Eu, quando usei, deu tudo certo com o Catatudo. Dizer aqui para os nossos ouvintes, vou precisar nos próximos dias, aí conto para vocês, mas está aqui o relato da Silvia. Então é interessante esse feedback para o pessoal da prefeitura dar uma melhorada aí no serviço, porque também está acontecendo esse tipo de coisa. Daniel Matos. Paulo, acredito que o professor ele deu uma aula aqui para nós, né, que entende aí do assunto. E acho que, igual a gente falou ontem, né, é uma demanda coletiva, principalmente de conscientização, de educação do povo. Tive a oportunidade de citar de novo o Japão lá. Igual eu falo, nós tínhamos que descartar esse lixo no lugar correto. A prefeitura não passa na frente de casa, não passa na frente do prédio, não é perto também. Falar, uma quadra, não é assim que funciona. A pessoa tem que disponibilizar, tem que levar. Claro, o serviço público disponibiliza um local, só que nem sempre é perto de casa, nem sempre é fácil. E aqui no Brasil, pelo menos em Maringá, é muito fácil, né? Deixa na frente de casa, em algum lugar, a prefeitura passa, pega. Mas acho que assim, a conscientização e principalmente a educação do pessoal teria que ser muito melhor, teria que avançar muito. Se ficar só, vai mudando pouca coisa assim, passa na frente, pega tal dia, tal horário, vai facilitando demais e a pessoa vai se acomodando. Então é desde pequenininha, educação, igual o Rigon falou, ter conscientização, porque senão o futuro que vem pela frente é muito grave.